BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite, equipes posicionadas para o primeiro BNews 19 horas de abril. A gente começa com as notícias do Porto de Santos, porque hoje teve a apresentação de um estudo sobre a zona de processamento de exportações. Boa noite, Paulo José Ribeiro. Boa noite, Núria. É isso mesmo, um estudo de viabilidade para a implantação da ZPE próxima ao Porto de Santos. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Perfeito, e da capital federal a gente traz as últimas notícias sobre os bloqueios do orçamento da União com a repórter Marília Sena. Oi, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, teve ministro elogiando o presidente Lula e o governo iniciou a semana preocupado com os custos da energia elétrica no país. Os dois repórteres aí estão com o fundo verde, você vê tanto a Marília em Brasília quanto o Paulo aqui em Santos. Isso porque abril é o mês da conscientização sobre a segurança no trabalho. Mas olha, no BNews de hoje você vai ver que as concessionárias das ferrovias tiveram lucro em 2023 e planejam investimentos bilionários a partir desse ano. O BNews 19 horas vai mostrar também os avanços no modal ferroviário. Fica com a gente, o primeiro telejornal brasileiro exclusivo sobre infraestrutura e logística começa em 30 segundos. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. O estudo sobre a viabilidade da implantação de uma zona de processamento de exportações nas proximidades do Porto de Santos, em São Paulo, foi apresentada nesta segunda-feira em um evento na sede da Autoridade Portuária. Quem acompanhou e traz mais informações é o repórter Paulo José Ribeiro. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. É isso mesmo, a gente está aqui na frente da Autoridade Portuária de Santos, no litoral de São Paulo, onde acabou de acontecer a apresentação do estudo de viabilidade para a implantação da zona de processamento de exportações, a ZPE, próxima ao Porto de Santos. O estudo já havia sido solicitado pela Prefeitura ao Ministério de Portos e Aeroportos, que encomendou o estudo à Infra SA, empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes. O objetivo da ZPE é atrair investimentos através de incentivos fiscais e fortalecer o comércio exterior. As ZPEs são áreas destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens que serão comercializados fora do país. As empresas que se instalam nas ZPEs têm tratamentos administrativos, cambiais e tributários de regimes aduaneiros especiais. O secretário de Assuntos Portuários e Emprego, Bruno Orlandi, destacou que as ZPEs favorecem o desenvolvimento econômico da região através da reindustrialização, mas não só com a geração de fonte de renda e de emprego, mas também resolvendo gargalos logísticos e barateando o custo das operações. O evento também contou com a participação da secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, que realizou a apresentação e durante o evento ela ressaltou o atraso do Brasil em relação às ZPEs. Ela usou como exemplo a China, uma das economias que mais crescem no mundo, que já possui mais de 2.000 unidades, um número significativo, uma parcela significativa das mais de 7.000 unidades de ZPEs espalhadas ao redor do mundo, enquanto o Brasil possui apenas 25 ZPEs autorizadas e das quais apenas 19 estão em implantação efetiva. Esse é um plano que é um projeto que promete bastante e que se inclui
dentro do plano de reindustrialização do governo federal. E ainda restam muitas etapas a serem concluídas, esse ainda é um dos primeiros estudos, está em fase inicial, mas a gente vai seguir cobrindo o desenrolar de todo esse processo. Núria? Obrigada, Paulo. As nossas equipes, como você vê ali, o Paulo ainda está na sede da Autoridade Portuária de Santos e ao longo desta edição a gente vai trazer as entrevistas que a gente preparou ao longo dessa tarde. As concessionárias de ferrovia brasileiras devem fazer investimentos bilionários a partir desse ano. E isso tem ligação direta com o aumento da receita das empresas no ano passado. Compras de novas locomotivas, vagões, novas ferrovias e até a construção de um novo terminal portuário. Após recorde nas receitas no ano passado, as concessionárias de ferrovias no Brasil anunciam investimentos para 2024. A VLI, que tem como acionista majoritária a Vale, teve crescimento de 19% na receita líquida em 2023, atingindo 9,1 bilhões de reais. No ano passado, a empresa inaugurou um fluxo de retorno de fertilizantes no Corredor Norte, que atende os estados do chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, além do Mato Grosso, Goiás e Pará. O investimento foi de 400 milhões de reais. No início de março, a empresa anunciou a compra de 8 locomotivas. Elas serão utilizadas no transporte de grãos, açúcar, combustíveis e minerais pelo corredor sudeste da Ferrovia Centro-Atlântica, ligando Minas Gerais e São Paulo ao Porto de Santos. Ela é uma das últimas a terem suas renovações contratadas, né? 4 delas anteriormente, Rumo Malha Paulista, as 2 ferrovias da Vale e a MRS já tiveram seus contratos assinados. A VLI está por fazer a sua audiência pública, a última que tivemos em 2021, ela não veio com aquela vantajosidade que o governo aguardava que tivesse. Eu tenho informações de que os investimentos inicialmente previstos, eu posso até dizer de 15 bilhões de reais, devem dobrar para que a gente possa ter, então, uma VLI bastante forte. A MRS Logística também teve aumento na receita líquida, que chega a 14% em 2023, atingindo 6,9 bilhões de reais. A empresa vai investir 1 bilhão de reais na compra de 30 locomotivas e 560 vagões. Os investimentos totais de 1,8 bilhões de reais incluem a ampliação da capacidade na Baixada Santista, com a construção de novos pátios, recapacitação e sinalização de trechos na malha. A MRS administra 1.543 quilômetros de ferrovias em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Todas elas, e a MRS não foge a essa regra, tem feito seus investimentos na revitalização das vias, melhorando, porque passados aí quase 30 anos das concessões iniciais, lá em 1997 e 1998, naturalmente elas têm, para renovar os contratos, que mostrar a contrapartida que seriam os investimentos. E a MRS não foge, ela já fez aquisições de vagões e locomotivas e ela deverá dar continuidade. A Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, anunciou na semana passada uma parceria com a Deep World para a construção de um novo terminal no Porto de Santos. O investimento vai ser de 2,5 bilhões de reais e, quando pronto, esse terminal vai movimentar 9 milhões de toneladas de grãos e 3,5 milhões de toneladas de fertilizantes anualmente. A Rumo também está investindo 15 bilhões de reais na construção da Ferrovia Estadual do Mato Grosso, que vai conectar importantes polos do agronegócio no estado. Em 2023, a concessionária teve crescimento na receita líquida de 11,1%, chegando a 10,9 bilhões de reais. A Rumo tem sido, eu diria, a que mais tem feito volumes de produção, receitas importantes, lucro no final das contas, o que é importante para todos. Nós não somos absolutamente nada contrários a isso,
até em oposição a isso, a gente gosta que elas tenham as suas receitas aumentadas, os seus lucros aumentados, para que elas possam reinvestir. Hoje as ferrovias respondem por 21% do transporte de cargas no país. A meta é chegar a 40% até 2035. O ministro Renan já disse que o governo não investirá diretamente, mas através de PPPs isso é possível de ser feito. Então, uma ação conjunta de governo e iniciativa privada será muito importante para que a gente possa ter a infraestrutura ferroviária revitalizada, melhorada, para que a gente possa atingir esses 40% de participação lá em 2035. E já nas contas públicas, o bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento de 2024 atingiu 13 ministérios e segue repercutindo em Brasília. Nós vamos para lá falar com a Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, faz tempo que o ministro Fernando Haddad, na semana passada, anunciou esse corte de 2,9 bilhões dos ministérios com despesas não discricionárias, que são aquelas que não são obrigatórias. Alguns ministros não gostaram, mas o ministro Renan Filho dos Transportes defendeu o presidente Lula nesse corte. Esse corte, Núria, ele começou agora nesse início do ano, porque o ministro Fernando Haddad está na expectativa de chegar ao déficit fiscal no final desse ano de 2024 em 9,4 bilhões de reais para atingir aí a sua meta fiscal. Vamos assistir a reportagem que a gente preparou sobre essa repercussão lá no Ministério dos Transportes. O ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o bloqueio de 2,9 bilhões de reais no orçamento da União. A pasta de Renan foi uma das mais atingidas, com contingenciamento de 679 milhões de reais. Ficou atrás apenas da pasta de cidades, que teve bloqueio de 742 milhões de reais. Por meio de sua conta no X, Renan Filho disse que o bloqueio foi mais baixo que o previsto e que o Ministério vai investir 20 bilhões de reais só esse ano, o que representa o triplo do investimento no último ano da gestão do presidente Jair Bolsonaro, e que os recursos são suficientes para garantir as obras do novo PAC. Núria, aqui em Brasília o governo fala em déficit zero, mas é importante ressaltar para o telespectador que esse déficit zero permite algumas margens. O ministro Fernando Haddad quer chegar a 9,4 bilhões de reais, mas alguns especialistas do mercado afirmam que é impossível, né? Ainda tem muito chão para dezembro de 2024. Porém, essa margem permite que o governo tome prejuízo de até 28,8 bilhões de reais. Ela funciona assim. O déficit pode ser a 2,5% do valor do PIB ou um superávit de 2,5% também do valor do PIB. Então, o governo pode tomar prejuízo aí até 28,8 bilhões de reais em 2024, que ainda assim atinge a sua meta fiscal. Alguns apontam que o ministro Fernando Haddad precisa continuar fazendo cortes, tomando bastante cuidado, porque ele depende ainda de algumas medidas que, inclusive, passam por análise do Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional está na janela partidária, recesso branco, né? Esse ano a gente tem eleições municipais aí, então muitos deputados e senadores saem para tomar de conta dessas eleições, alguns vão se lançar candidatos, e aí o Congresso Nacional tem esse recesso até o dia 8 de abril, e aí retorna essa discussão aqui em Brasília do déficit fiscal, do bloqueio dos ministérios. Brasília hoje começou repercutindo a entrevista do ministro Alexandre Silveira à Globo News, na manhã de hoje, que, segundo ele, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, pode abrir aí um processo disciplinar contra a Enel, a empresa que fornece energia para São Paulo, por conta dos apagões que a gente vem vendo que estão acontecendo com bastante recorrência em São Paulo. E, segundo o ministro, isso pode gerar o fim do contrato de concessão da empresa. Isso repercutiu bastante aqui em Brasília. O ministro Alexandre Silveira também criticou bastante a privatização do fornecimento de energia elétrica. Bom, durante a tarde de hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tiveram uma reunião aqui no Palácio do Planalto com o presidente Lula para falar do preço da energia elétrica, que, segundo o ministro
Fernando Haddad, que conversou com a imprensa agora há pouco, está muito alta e o governo prevê reduzir em 3,5% a conta de luz nesse ano. Como é que o governo vai fazer? Vai enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional nas próximas semanas, a gente ainda não tem data cravada, para trabalhar aí essa redução de energia elétrica no país, essa redução do valor de energia elétrica no país. Então, as reuniões começaram aqui hoje no Palácio do Planalto. Também se reuniram a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, para tratar aí de agenda da transição verde, né? E aí a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse depois em coletiva de imprensa com Aloysio Mercadante que o BNDES vai repassar 10 bilhões de reais para operar o Fundo Clima. Esse valor também vai financiar algumas obras do PAC. A prioridade do governo é acelerar essa transição energética, financiando alguns projetos de manejo florestal, com parte de energia, bioeconomia e outras ações, projetos de sustentabilidade e reindustrialização verde. Então, aí vai ser designado 10 bilhões de reais para esses projetos. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse, inclusive, que com esse valor e com esse financiamento desses projetos que o governo pretende fazer, vai ser como se São Paulo não tivesse um carro circulando ao longo de 16 anos. Então, o governo está bastante ansioso, está criando bastante expectativa para o financiamento desses projetos, que foi decidido hoje aqui no Palácio do Planalto, 10 bilhões de reais. Então, o governo federal começou a semana aí com a pauta da transição verde, né, da energia verde, e com preocupação no preço da energia elétrica. A gente aguarda o teor da medida provisória no Congresso Nacional, que deve chegar aí na próxima semana, para ver como que o governo vai operar isso e como que o Congresso Nacional também vai aceitar. Núria. Tá ótimo, Marília. A gente vai se falando durante a semana. Obrigada. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, realizou hoje a audiência pública sobre o arrendamento do terminal portuário VDC 04 no Porto de Vila do Conde, no Pará. Essa etapa é para receber as contribuições e sugestões da sociedade e o terminal vai ser destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente faz um giro pelas principais notícias nos portos e aeroportos brasileiros. É rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA.
Nós estamos de volta e nós vamos direto para a sede da Autoridade Portuária de Santos. O nosso repórter Paulo José Ribeiro está por lá, porque hoje teve a apresentação de um projeto para a implantação da ZPE no Porto de Santos, né, Paulo? É isso, a apresentação do estudo de viabilidade para a implantação dessa ZPE, que seria a primeira aqui próxima ao Porto de Santos. O secretário de Assuntos Portuários e Emprego de Santos, Bruno Orlandi, explicou que ainda não existe um local exato, que ainda depende muito dos estudos que estão sendo realizados pela InfraSA, a empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes, mas a expectativa é de que essa zona de processamento seja próxima à área continental, ali naquela região da área continental da cidade de Santos. A gente conversou com o Bruno Orlandi, a gente também conversou com as outras autoridades que participaram da apresentação do evento de hoje, incluindo a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, o diretor-presidente da InfraSA, Jorge Bastos, e o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. A gente confere agora. É muito importante a gente ter uma zona de processamento e exportação, principalmente quando a gente está falando do principal porto da América Latina. Já há alguns anos a gente tem estudos que estão sendo feitos pelo Ministério nesse sentido e agora, capitaneado pelo município, né, eles estão procurando uma localização que seja adequada, junto com o estudo da InfraSA, de uma viabilidade de implementação dessa zona de processamento e exportação, com a parceria da iniciativa privada para que a gente possa levar adiante esse projeto. E para o porto isso aí é extremamente relevante, porque a gente consegue aí fazer o desenvolvimento de uma indústria próxima ao porto, né, num processo de reindustrialização que o país está querendo passar, né, trazendo mais valor agregado, né, para as cargas que a gente exporta, né, e permitindo que o Porto de Santos exporte mais, gere mais emprego aqui na região. Nós fizemos um estudo preliminar, né, identificando zonas que a Prefeitura nos indicou para ver a viabilidade econômica, socioeconômica desses locais para a implementação da zona portuária. É fundamental que a gente, nesses estudos, é mais abrangente que tudo, para ver a qualidade das empresas que possam se estabelecer, ver qual o movimento dessa zona que pode proporcionar. O Porto de Santos, ele é competitivo com qualquer outro equipamento de logística do mundo. Funciona bem para receber o navio e para encaminhar as nossas mercadorias para outros países. O grande problema que nós temos é como escoarmos os produtos para o interior do país. Se nós tivéssemos essa zona de exportação próxima e conectada com as operações portuárias, nós ganharíamos muito em volumes, em capacidade de movimentação de cargas. Então, sim, o Porto de Santos, ele poderia duplicar a sua capacidade. Em toda a leitura que a gente fez, a área continental de Santos se mostrou o local mais adequado para a implementação do ZPE. Zonas como essa geram muito emprego, trazem desenvolvimento econômico e fazem com que a Baixada Santista cresça. Então hoje é importantíssimo que a gente possa ter superado mais essa etapa na implementação de uma zona de processamento e exportação. Próxima etapa é discutir algumas leis municipais para que elas sejam adequadas à implementação, algumas adequações pequenas, hoje a legislação já tem essa permissividade, e aí, após isso, apresentação de projeto para que seja de fato implementada uma ZPE na Baixada Santista. Implantação super importante para toda a zona industrial e matéria aí, pauta exclusiva do repórter Paulo José Ribeiro. Parabéns aí para o Paulo, você como sempre vê antes aqui na BNews. A partir de hoje estão abertas as inscrições para o concurso público do Porto de Santos. As inscrições vão até o dia 6 de maio. São 242 vagas para nível médio e superior, salários variando de R$ 2.800 até R$ 8.100. Quem também está com oportunidades abertas é a Marinha, que publicou o edital do concurso público para ingresso no Corpo de Engenheiros. São 24 vagas para engenheiros de diferentes áreas. As inscrições são entre os dias 30 de abril e 14 de maio. Tem mais informação sobre isso no portal BNews. O ministro dos Transportes, Renan Filho, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participaram da entrega do último trecho das obras de pavimentação da BR-235 na Bahia. Eles também assinaram a ordem de serviço para asfaltar um novo trecho da BR-020 no estado.
Segundo o governo, o projeto vai beneficiar mais de 2 milhões de habitantes da região. O trecho foi concluído na estrada conhecida como Rodovia do Vaqueiro. São 45 novos quilômetros de extensão executados por meio do Programa de Aceleração e Crescimento do Governo, o PAC, com investimento federal de aproximadamente 117 milhões de reais. A cerimônia foi na cidade de Campo Alegre de Lourdes, um dos 15 municípios baianos conectados pela 235. O ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou o crescimento econômico que a iniciativa vai trazer para a região, com mais possibilidade de acesso para escoar a produção do estado. Hoje, com asfalto, Jaques, Rui e Jerônimo, são 10 horas e 30 para ir a Salvador. Sem asfalto era mais de um dia de viagem. Quem vai investir numa cidade em que não tem como escoar a produção? Quem vai gerar emprego para quem mora lá? Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de 12 quilômetros da BR-020, com o objetivo de facilitar a interligação do estado da Bahia com o Piauí. Com um investimento de mais de 30 milhões de reais pelo governo federal, o ministro dos Transportes afirmou que pretende entregar o projeto ainda em dezembro deste ano. As autoridades ainda autorizaram o início dos estudos e elaboração dos projetos básicos de execução de engenharia para a construção de 25 quilômetros de segmento da rodovia BR-235 na Bahia, contemplando o trecho de Campo Alegre de Lourdes ao município de Caracol, também no Piauí. Um dos líderes do governo, o senador Jacques Wagner, do PT, que também já foi governador da Bahia, destacou a necessidade de uma boa infraestrutura viária no cotidiano da população. A estrada, eu estava dizendo para o ministro Renan, é fundamental. Pela estrada passa o doente, pela estrada passa o estudante, pela estrada passa o comerciante, pela estrada passa a cidade inteira. Além das obras nas rodovias federais, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou a construção de 8 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia para o estado da Bahia, além de mais uma policlínica para atender às necessidades de saúde da população local. Portanto, além dessas obras de infraestrutura, nós vamos trazer esses 2 equipamentos e, para começar imediatamente a obra, porque o presidente quer vir aqui na região inaugurar ano que vem o Instituto Federal e a Policlínica Regional junto ao governador Jerônimo. Também participaram do evento o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Fabrício Galvão. Vamos fazer agora um giro de notícias pelo Brasil. O Porto de Santos movimentou 14,3 milhões de toneladas em fevereiro, o que representa 30,4% a mais do que o mesmo período do ano passado e a melhor marca para esse mês. O resultado elevou a marca do ano para 26,2 milhões de toneladas, quase 24% acima do primeiro bimestre de 2023. Fevereiro repetiu o bom desempenho de janeiro, quando o crescimento na movimentação do Porto de Santos foi de quase 17%. Os portos de Antonina e Paranaguá, no Paraná, tiveram crescimento de 51% no total de cargas movimentadas por meio da cabotagem em janeiro e fevereiro. Foram mais de 730 mil toneladas, enquanto no mesmo período do ano passado foram 483 mil. No ano passado, 13 agências marítimas optaram pela cabotagem nos portos do Paraná. Foram movimentadas 2,9 milhões de toneladas de carga. Os principais produtos foram óleo combustível, gasolina e óleo diesel. Dados da consultoria Agroconsult mostram que a safra de soja 2023-2024 atingiu mais de 156 milhões de toneladas. Esse número representa 5 milhões de toneladas a mais que a safra anterior e 10 milhões de toneladas a mais que os números apresentados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A Agroconsult usa imagens de satélite e a rede de contatos para analisar o campo. O estado do Pará deve produzir aproximadamente 152 mil toneladas de cacau em 2024.
A estimativa foi divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado se consolida como principal produtor da amêndoa no Brasil, com quase 52% da produção nacional. No ano passado, o Pará produziu cerca de 150 mil toneladas. E tem mais informação no portal bnews.com.br, vamos dar uma olhada? Olha só, não é só o Giro no Brasil aqui pela TV que vê todas as regiões do país. Olha só o portal hoje, a gente tem notícia da região Nordeste. Lá em Salvador, depois do pátio de triagem de caminhões no Porto de Salvador, agora a Auditoria Fiscal do Trabalho interditou os armazéns 4 e 5. A gente tem na região centro-oeste, Jataí, em Goiás, vai receber 58,5 milhões de reais para a construção de um novo aeroporto. Da região Nordeste, a gente viu aqui na notícia, os ministros entregam obra em rodovia baiana, fazem novo anúncio. Da região Sul, Paranaguá recebe nova escala de navio de 366 metros, é a maior embarcação em capacidade de atracar no Complexo Paranaense. A gente tem muito mais notícia no Hub, tem notícia no Nacional, tem notícia do Porto de Santos. Aqui em Últimas Notícias você vê tudo o que aconteceu durante esse dia e, claro, tem os vídeos da TV BNews. Bom, hoje tem mais uma edição do videocast Lendárias e Portuárias. É logo depois do BNews, 19 horas. A gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Por isso, aqui a gente fala de histórias incríveis de mulheres que trabalham na área do porto ou áreas correlatas e que podem inspirar você a fazer parte dessa indústria que precisa de mais mulheres aí em prol da igualdade de gênero. Eu sou Ludmila Rossi e junto com você a gente vai entender a verdadeira representatividade feminina no porto. No 7º Lendárias e Portuárias, você vai conhecer a jornalista Fernanda Pires e a analista de gestão da qualidade Roberta Schneider. As duas deram uma verdadeira aula sobre políticas públicas e gestão portuária. Duas super profissionais, tanto a Fernanda quanto a Roberta, tá imperdível. No próximo bloco tem novidade especial para o setor de inovação e tecnologia portuária. A gente volta daqui a pouquinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Hoje começa o mês de abril e tem muita novidade boa vindo aí. No dia 22 e 23 acontece o Santos Export, realizado pelo Grupo Brasil Export,
E pela primeira vez, simultaneamente, no dia 22, tem o Inova Export, que é voltado para a tecnologia. Quem conta pra gente é a Karina Martins, do Hub Brasil Export. Bem-vinda, Karina, tudo bem? Olá, Núria, boa noite, tudo ótimo. Conta pra gente essa novidade, Karina. Claro, olha só, o Inova Export acontece na sua primeira edição e o evento tem uma programação incrível. O evento ele nasceu, na verdade, para impulsionar toda essa parte de inovação, infraestrutura, portos, logística e comércio exterior. Dia 22 de abril, com uma trilha paralela ao evento Santos Export. Então, os profissionais conseguirão aí acompanhar as duas programações aí simultâneas. Senão que esse tema está cada vez crescendo mais, né, Karina? E o interesse das pessoas por temas ligados à inovação e tecnologia aumenta. Só cresce. E para isso nós criamos aqui uma programação com 4 painéis totalmente distintos. O primeiro painel a gente vai falar sobre parcerias estratégicas. E nesse painel nós teremos aí entidades do setor que vão trazer para a gente um pouco dessa visão de como a colaboração entre entidades, empresas e governo consegue fortalecer na inovação. Já no painel 2, a gente vai falar da inovação em ação, sobre as empresas que estão inovando por meio da tecnologia e trazendo aí impulsionamento nos seus negócios. No painel 3, nós falaremos sobre novos horizontes e aí que está a questão de dinheiro, financiamento. Então a gente vai ter um painel com investidores, fundos de investimento do mercado que vão debater sobre o assunto. E no painel 4, visionários da mudança, nós teremos startups que estão mudando o jogo. Startups com inovações disruptivas para que as empresas conheçam também as soluções que estão sendo criadas para o setor. Tenho certeza que vai ser um sucesso, Karina. Os temas são super atuais e eu tenho certeza que o pessoal de tecnologia, principalmente o setor de startups, vai estar junto com a gente em mais esse evento grandioso do Grupo Brasil Export. Claro, com certeza. E para participar, super simples, nós convidamos aí todos os presidentes das grandes empresas, os CEOs, os diretores de tecnologia a participarem com a gente do evento. Basta ler este QR Code ou entrar lá no site do hubbrasilexport.com.br, que lá tem toda a programação, todas as informações e você poderá se inscrever gratuitamente. E o mais legal disso tudo, Núria, é que finalizando a programação do Inova Export, no final do dia, os participantes ainda vão direto para o BlueMed para participarem da abertura ali do Santos Export, com a presença do ministro de Portos e tudo mais. Uma oportunidade valiosa de fazer networking, né? De conversar com todo mundo que está aí envolvido, principalmente com as empresas públicas e aí todos os grandes players nacionais que vão estar com a gente no Santos Export. Obrigada, Karina. É claro que a gente vai trazer tudo sobre esse evento ao longo desse mês, até dia 22 tem bastante coisa para acontecer. O BNews 19 horas fica por aqui, na sequência tem Lendárias e Portuárias e tem muito mais informação no portal bnews.com.br. Não deixa de se inscrever no canal e fica ligado nas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.